Olá, gente, estou aqui para gravar a aula correspondente à turma da segunda série. Então, vai ser algo bem, assim, simples, né? O ideal seria que vocês assistissem realmente às aulas, né, pelo Google Meet, no dia e horário destinado a isso, porque aqui vai ser realmente só para os alunos que não conseguiram estar na aula, né? E é realmente de forma bem reduzida, bem resumida, né? Sem interação. Mas aí eu vou explicar, né, o que já foi dado em sala de aula. E para você que não puder assistir, é uma ótima oportunidade, né, mais uma nova chance de vocês entenderem o conteúdo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o slide, tá? Vou compartilhar aqui. Bom, vou puxar aqui um pouquinho. Bom, o assunto, né, tem como tema sistemática e classificação biológica. Tá? Então, vou passar aqui. Bom, fundamentos da classificação biológica. Pessoal, na segunda série a gente vai estudar muito os seres vivos, tá? E aí os seres vivos em seus reinos, suas características, né? Enfim, desde os seres mais simples até o mais complexo. Essa aula, né, é uma aula introdutória, é uma aula básica, né, que faz referência à classificação biológica. Então, quando eu digo para vocês, nosso assunto é sobre classificação biológica, o nome já sugere, né, alguma coisa. Classificação está relacionado a dar nomes, né, a organizar. E é isso que esse conteúdo vem trazer. Todos os seres vivos, eles precisam ter um estudo destinado à sua classificação, né? Os seres vivos, eles são enquadrados em grupos, em categorias, né? Eles recebem nome e esse assunto, né, é o responsável por isso, né, a sistemática, a gente chama isso de sistemática. Então, classificação biológica é o sistema para organizar e compreender a grande diversidade das formas de vida. Então, lá antigamente, né, os pesquisadores começaram a ver a necessidade de realmente agrupar as espécies, classificar para que os estudos eles sejam facilitados, para quando um pesquisador queira saber de tal espécie, ele vai lá, já tem todo o estudo, já tem toda a classificação, isso vai deixar com que, né, as coisas sejam muito mais facilitadas e mais organizadas. Eu sempre faço uma seguinte analogia, assim. A gente tem um guarda-roupa, né? E vamos arrumar nossa roupa. A gente não arruma nada, na verdade, deixa tudo bagunçado. Se por acaso eu for buscar uma peça específica, para eu achar naquela minha bagunça, vai dar trabalho. Mas se eu organizo por aqui só blusa, no outro lado só calça, enfim, roupas de sair, roupas de ficar em casa. Quando eu quiser achar aquela blusa em questão, sei lá, vai ser mais fácil, né? Achar do que se tivesse tudo bagunçado. A organização é bem melhor, né? Do que se tivesse tudo bagunçado. E o que seria táxons? Os agrupamentos taxonômicos são idealizados pelos cientistas em hierarquias. Então, como eu falei para você, todas as espécies, elas são agrupadas, elas são colocadas em categorias. E hoje, nós temos que isso são os táxons, tá certo? Que são esses agrupamentos, né, das espécies, onde os cientistas predefiniram, né, fizeram todo o estudo de parentesco, né, para saber quem está próximo de quem, e aí eles delimitaram os táxons. Bom, então quem começou, né, esse estudo de classificação biológica foi esse senhorzinho aqui, né, chamado Linneu, né? Então Linneu apresentou um sistema de classificação biológica baseado na comparação entre características físicas e semelhanças estruturais relevantes. Então Linneu ele começou a se preocupar que isso seria importante, essa classificação das espécies era algo importante. Então ele começou, né, a classificar os seres de acordo com as suas características. Hoje a gente sofre influência disso? Ainda sofre, mas a classificação hoje da espécie não é apenas pelas características, tá? Porque tende-se a errar se a gente observar apenas as características físicas. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, tá?
vocês me diriam que quem está mais perto de uma baleia? Um tubarão ou eu, ser humano, nós, seres humanos? Eu acho que a tendência é a gente considerar que a baleia é mais próxima do tubarão. Por quê? Porque eles estão no mar, né? Eles têm nadadeiras, eles nadam, né? Vivem debaixo da água. O seu formato corporal é bem parecido, mas só que na escala evolutiva, ou então na classificação biológica, não é assim que acontece. A baleia está bem mais próxima de nós, seres humanos, porque somos baleias, seres humanos, mamíferos, né? Então, somos seres que temos características semelhantes. A baleia, apesar de morar no mar, né? Ela precisa sair fora da água para respirar. Ela desenvolve glândulas mamárias, né, para amamentação do seu filhote. Então, somos agrupados no grupo dos mamíferos. Então, somos mais semelhantes do que se comparado aos peixes, tá? Então, pode ser que analisando só pelas características, né, físicas, aconteçam alguns erros, né? Mas aí, Linneu começou esse estudo, isso foi muito bacana, tá certo? E no sistema de classificação de Linneu, os seres vivos foram dispostos em categorias hierárquicas. A unidade básica de classificação era espécie, depois estabeleceu o gênero, agrupamento de espécies semelhantes, ordem, gêneros semelhantes, classe, ordens semelhantes, e reino, classes semelhantes. Então, vamos passar aqui para vocês entenderem melhor. Pronto, aqui estão os táxons, tá? E as categorias, né? As categorias da classificação de Linneu, que aqui está do maior para o menor. Então, todo ser vivo, ele precisa ser classificado e colocado, né, nessas categorias. Todo ser vivo que se preze, ele já foi feito um estudo e ele tem nessa categoria hierárquica, sendo agrupado, né, em táxons. Então, esse exemplo aqui, né, mostra bem isso. Então, vamos lá. Então, a primeira categoria hierárquica, a mais abrangente, a que, né, consegue atender ou juntar várias espécies, é o reino. Opa! É o reino, né? Então, aqui um exemplo, nós temos o reino animal. Quem faz parte do reino animal? Todos os animais. Então, por exemplo, aqui tem cão, lobo, raposa, urso, homem, sapo, assídia e barata. Todos esses são animais, por isso que eles fazem parte do reino animal. Depois nós temos o filo, né? O filo aqui é o cordado. O que é cordado, professora? Cordado são aquelas espécies que têm uma notocorda, e a notocorda futuramente dará origem à coluna vertebral. Então, quais são os seres aqui que têm essa notocorda? Cão, lobo, raposa, urso, homem, sapo, assídia. Quem foi que saiu daqui? A barata. Por quê? Porque a barata não tem notocorda, né? Não tem coluna vertebral. Né? Não vai dar... A barata é um invertebrado, então não tem vértebras e muito menos coluna. Então, vocês percebam que diminuindo, né, as categorias hierárquicas, vai ficando mais restrito, né, o grupo. E aí nós temos aqui um subfilo. Algumas vezes podemos encontrar subfilo, subclasse, subordem, né, que é uma coisa ainda mais específica. Nesse exemplo aqui, nós temos o subfilo vertebrados. Quem foi que saiu? Foi a assídia. Por quê? Porque a assídia, ela tem a notocorda, que é aquela estrutura que vai dar origem à coluna vertebral, mas na assídia, que é um serzinho que vive lá no mar, a notocorda não... a notocorda não se desenvolve em coluna vertebral, né? Como se fosse uma coluna vertebral falsa. Então, por isso que ela não é considerada um vertebrado, tá? Então, saiu a assídia. Depois, nós temos a classe. A classe aqui é dos mamíferos. Então, temos cão, lobo, raposa, urso, homem. Quem foi que saiu? O sapo. Por quê? O sapo não é um mamífero. O sapo é um anfíbio, né? Então, vai só diminuindo. E aí, nós temos a ordem. Depois a gente tem a ordem. Então, quem foi que saiu aqui? O homem. Por quê? Porque a ordem é dos carnívoros. Homem. Mas, professora, homem não come carne? Come. Só que come carne e come vegetais. Nós somos considerados onívoros. E aí, carnívoros apenas os animais que se alimentam de carne. Depois nós temos a família. Família aqui é a canídea.
né? Então saiu o quê? O urso, porque só faz parte da família canídea, raposa, lobo, cão. O urso tem outra família, né? Aqui na família os animais são aparentados, né? São semelhantes. Depois da família nós temos o gênero, tá? O gênero aqui é o Canis. E aqui, galera, quando animais, tá, são colocados, estão agrupadas, né, numa mesma família, significa dizer que esses seres são muito próximos entre si. São realmente, é como se fossem primos, eles estão muito próximos na escala evolutiva, né? Estão bem próximos mesmo. Então, aqui, o cão e o lobo pertencem ao mesmo gênero, eles estão bem próximos, tá? E a última categoria hierárquica é a espécie. E aí nós temos apenas um ser vivo, né? Porque cada espécie com sua espécie. E o que é uma espécie? São organismos semelhantes, né? Idênticos, assim, semelhantes e que conseguem reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Então, cão e lobo não é a mesma espécie, tá? Apesar de possuir o mesmo gênero, mas são espécies diferentes, porque eles não conseguem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Mesmas espécies, né? Espécies iguais, os seres que pertencem à mesma espécie, eles conseguem reproduzir, conseguem gerar descendentes férteis, tá? Então, a espécie vai ser única, né? Cada qual tem a sua. E aqui, no caso, canes familiares, que é o nome do cachorro, tá? Ok? E aí tem um macetezinho para vocês decorarem, tá? Toda essa classificação aqui, do maior para o menor, que é lembrando da palavra ré, fi, cló, fá, gi. Ré, fi, cló, fá, gi. Por quê? Ré vem de reino, fi vem de filho, cló, C significa classe, CL classe e O ordem, Ré, si, cló. Aí Fá vem de família, G de gênero, E de espécie. Então, se vocês decorarem o nome Ré, Fi, Cló, Fá, Gi, vocês vão saber direitinho a categoria hierárquica, né, dos táxons, do maior, que seria o reino, para o menor, que é a espécie, tá bom? E aí, a nomenclatura binomial, né? Vocês perceberam aí que no cão, né, o nome dele é canis familiares, são nomes estranhos, certo? Por quê? Porque esses nomes são nomes em latim, né? Toda espécie, toda espécie recebe o seu nome. Nossa espécie, o nosso nome, na verdade, é Homo sapiens, tá? Homo sapiens. Apesar de popularmente a gente, né, ser chamado pelos nossos nomes, mas o nome da nossa espécie é Homo sapiens. Então, por que isso acontece? Acontece para que seja feito, né, seja entendido de forma universal, né, as espécies. Por quê? Por exemplo, aqui no Brasil a gente chama gato de gato, mas lá nos Estados Unidos é cat, né? Então, se eu não sei falar uma língua específica, né, no caso aqui gatos, se eu não soubesse falar inglês, né? Assim, se eu não soubesse inglês. Então, poderiam falar cat, 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 que eu não saberia o que é, mas se por acaso, né, lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, se chama Felis catus, eu vou saber que é um gato. Tá bom? Então, a classificação dos seres vivos, os nomes, a nomenclatura, né, faz com que há necessidade da nomenclatura para que o entendimento, independente de onde eu esteja, seja o mesmo, tá? Então, as espécies, elas recebem um nome, né? E esse nome, normalmente, ele é formado por duas palavras, tá? O primeiro nome refere-se ao gênero, e o segundo nome ao epíteto específico, ou seja, o segundo nome vai definir que espécie é aquela. Então, por exemplo, aqui, ó, Canis lupus, canis familiares. Canis lupus, o lobo, canis familiares, o cão doméstico.
Theobroma cacau, o cacau, e Theobroma grandiflorum, cupuaçu. Tá? Então, o nome da espécie sempre é formado por duas palavras. A primeira faz referência ao gênero. Lembra lá do gênero? Quando eu disse duas espécies têm o mesmo gênero, eles estão bem próximos na escala evolutiva, né? E aí, o segundo vai delimitar a espécie. Então, no caso aqui, ó, Canis e Canis, os dois têm o mesmo gênero, mas Lupus vai classificar esse ser sendo um lobo, e Familiares vai classificar esse ser vivo, né, sendo um cão doméstico, tá? E aqui significa dizer o quê? Os dois têm o mesmo gênero, né? Então, significa que eles estão muito próximos na escala evolutiva. Se eu perguntar para vocês, quem é mais próximo ao Canis lupus? O Canis familiares ou o Theobroma cacau? Com certeza vocês vão me dizer que é o Canis familiares. Por quê? Porque eles possuem o mesmo gênero Canis, tá? E aí, como é que se escreve essa palavra? Vocês estão vendo aqui algumas características. A primeira letra do gênero sempre em letra maiúscula. A segunda, em letra minúscula. Sempre em letra minúscula, tá? As palavras, ao serem escritas, elas precisam ser sublinhadas. Mas, no caso aqui que eu digitei, ela pode ser colocada em itálico, que é essa letrinha que fica um pouquinho dobrada, né? Deitada, na verdade. E aí, então, a palavra precisa ter um destaque. Ou é sublinhado, ou é em itálico, tá? Devem ser escritos em latim, para latinizados, como eu falei para vocês. A primeira letra do gênero deve ser sempre maiúscula e a segunda, né, a do epíteto específico, minúscula. Então, essas são as regras, tá? De se escrever os nomes científicos, tá bom? E aí, foi isso que eu tinha dado até agora, tá certo? Gente, foi muito rápido, porque realmente eu tô sem tempo, assim. Eu tô fazendo o que eu pude, tá? Só para vocês realmente não ficarem sem nada, né? Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, até aqui, né, foi o que eu trabalhei, me procurem, tá? Se vocês não entenderam muita coisa, eu falei muito rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Sobre essa classificação, porque é importante classificar, né, para deixar mais organizado, para que o estudo fique melhor, mais entendido, né, para que haja realmente uma organização, e essa partezinha aqui onde, né, onde a gente estudou as regras da nomenclatura binomial, né, para escrever o nome das espécies, precisam de regras, e as regras são essas aqui, tá certo? Então, gente, muito obrigado e até a próxima aula.